Zoologist Sacred Scarab. Do inglês, escaravelho sagrado. Mas em bom português, esse aqui é o famoso besouro rola-bosta. Vamos descobrir até o final desse vídeo aqui se o cheiro desse perfume faz jus ao que esse besouro empurra pra cima e pra baixo. Fala pessoal, hoje eu vou falar de mais um perfume da marca canadense Zoologist, que é uma das marcas mais criativas da perfumaria de nicho que a gente tem hoje no mercado. A ideia dos perfumes dessa marca é meio que traduzir animais em perfumes, mas não necessariamente o cheiro literal daquele animal. Geralmente é alguma coisa a ver com o habitat, a atmosfera, às vezes até com a dieta daquele animal. O perfume de hoje é o Sacred Scarab, perfume que foi lançado em 2022 e é assinado pelo perfumista Sultan Pasha, um cara que é bem famoso por conta dos Attars, que são perfumes bem mais concentrados, que tem aplicação que não usa o spray borrifador. Vou mostrar rapidinho dois Attars que eu tenho na minha coleção da marca Swiss Arabian. O primeiro é esse aqui. Vê que o frasco aqui ele é bem pequeno. Esse aqui tem só 6 ml. E como que você aplica esse Attar? Você desenrosca a tampa dele. E tá aqui o óleo. Você aplica direto na pele. E o Attar geralmente você esfrega, né? Geralmente não, você esfrega a pele aqui. E o outro que eu tenho aqui também dessa mesma marca, da Swiss Arabian, é esse aqui. Esse é um pouco maior, de 25 ml. É a mesma coisa. Você desenrosca aqui. E aplica aqui a ponta dele. Deixa nos comentários aqui embaixo se você quer ver um vídeo aqui no canal sobre Attars. Attars, não sei. Deixa nos comentários. Voltando para o perfumista, Sultan Pasha. Em 2025, depois de criar dezenas de Attars, ele finalmente criou e lançou 4 perfumes de uma só vez para a própria marca dele. Em 2023, um ano depois que ele lançou o Sacred Scarab na versão extrato, ele lançou essa versão aqui, que é a versão em Attar. E até hoje é o único Attar vendido pela marca Zoologist. Ele também tem uma colaboração com o perfumista Russian Adam, que é um amigo dele que é criador e perfumista da Rouge Ladurée. O perfume chama Civette de Nuit. Esse perfume aqui. Perfume que eu tenho muita vontade de conhecer um dia, nem que seja só para testar. Só que esse perfume ele só é vendido no site oficial da marca. Ele custa bagatela de 400 doletas americanas, por um frasco de 48 ml. Agora, sobre o nome do perfume, Sacred Scarab. Esse perfume aqui é uma homenagem ao besouro rola-bosta, e na mitologia egípcia, esse besouro era associado ao deus Khepri e também ao renascimento. Isso porque esse besouro ele rola a bola de esterco igual o sol atravessa o céu todos os dias. Isso de acordo com os egípcios. Então esse besouro para eles era um símbolo de transformação e do ciclo da vida. Um detalhe legal é no rótulo o desenho do besouro na testa dessa figura egípcia. Finalmente chegou a hora de borrifar o Sacred Scarab na pele. Lembrando que esse perfume aqui ele tem concentração extrato de perfume. De acordo com o site oficial, ele tem 20% de óleo perfumado. Esse perfume aqui ele faz parte do Discovery Set, que eu comprei no final do ano passado. Ele vem nessa caixa aqui. A gente abre. Tem os 5 frascos aqui de 10 ml. Ele estava aqui. Então eu escolhi no site os 5 perfumes mais animálicos, mais exóticos, diferentes da marca. Vem nesse kit aqui. Aí tava ficando um para trás, eu comprei ele separado, que é o Hyrex. Esse aqui. E nessa mesma compra, eles deixaram escolher decantes de outros perfumes da marca. E eu escolhi esses 4 aqui. Duas borrifadas. Uma vazada de leve aqui, né? Como sempre. Vamos ver a saída do perfume aqui agora. Nossa senhora! Caraca! Cara, cheiro de sabonete. Muito por conta aqui dos aldeídos, provavelmente. Ele é meio cítrico também. Vou fazer 2 coisas. Vou pedir a opinião da minha esposa ali na sala agora, ver o que ela acha. E depois também vou esperar um pouco para secagem, para poder ver como que esse perfume aqui vai mudar na pele. Espera aí, rapidão. Nossa senhora. Que isso? Nossa, velho. É muito ruim.
Muito ruim. Cheiro de quê? Cheiro de véio, O que mais? cheiro de mel, cheiro daquela planta, tipo dama da noite. Eu falo dama da noite, você sabe qual que é. Tudo dama da noite pra você. É porque é aquela que tem lá no meu prédio. Tá. O que o povo vai saber o que é? Uai. Tem cheiro de talco também. Talco, mel, velho E a flor. e a flor do seu prédio. É. Tá bom. Parece que esse perfume de antigamente, da Avon. Perfume de antigamente da Avon. É, que tinha... Era aqueles vidrinhos em formato de bule e afins. Senhora. Como já era esperado, ela não gostou do perfume. Um cheiro muito limpo, assim. Cheiro meio vintage, realmente, por conta do aldeído. Eu vi que muita gente no Fragrante que tava falando que esse perfume seria uma versão masculina do Chanel número 5. Bom, diz que esse perfume aqui ele tem a nota de civeta sintética, mas pelo menos nos primeiros minutos aqui eu não percebo essa nota. Como de costume, eu vou reagir a alguns comentários sobre esse perfume aqui, que eu achei lá no Fragrante. Aí eu volto para falar da secagem do perfume. E os comentários do Fragrante aqui agora. O primeiro comentário é do Borracha037. Adoro esse perfume, o cheiro é incrível, incenso e resina muito pesados. Infelizmente, essa será minha baleia branca. Me deu uma enorme dor de cabeça, então não posso usá-la. Eu acho que baleia branca, ou white whale aqui, né, do comentário original. Geralmente o pessoal usa esse termo pra falar de uma coisa rara, uma coisa difícil de achar. Como o perfume é vendido ainda, provavelmente nesse sentido, sentido de raridade mesmo. Acho que é a ideia que a pessoa teve aqui, né? O perfume que ele raramente vai usar porque dá dor de cabeça. E eu espero sinceramente que esse perfume não me dê dor de cabeça também, quando eu usar ele como perfume do dia. Provavelmente semana que vem. O segundo comentário aqui agora, ele também traduziu o nome do usuário aí de cheirador de ouvido, de orelha. Inebriante. Não consigo evitar levar meu pulso ao nariz repetidamente com esse perfume. O acorde do âmbar animálico e quente é muito atraente. Eu entendo ele aqui também, né? Ele fala que ele fica cheirando o perfume o tempo todo. Até quando eu tô gravando vídeo aqui pro canal. E quando eu uso perfume também durante o dia, principalmente quando eu tô em casa, eu fico o tempo todo também cheirando perfume. E às vezes eu uso o perfume do dia, né? Durante o dia eu vou pro trabalho, por exemplo. Chego em casa à noite, às vezes, né, eu borrifo perfumes diferentes na mão também. Eu fico aqui o tempo todo também, experimentando perfume. Próximo comentário aqui, o terceiro comentário. Na abertura, tudo que sinto é um sabonete para mãos ou sabão de lavar roupas vintage. Depois de 30 minutos, o cheiro de cocô começa a sair. E a pessoa falou que amou o perfume aqui, né? Então é exatamente o que eu percebi com esse perfume. No começo, um cheiro de aldeído, né? Que ele falou aqui que é o cheiro de detergente, de sabão. É o cheiro da nota de aldeído. É vintage também, né? Por conta do... É uma nota que geralmente era usada em perfumes vintage. Como esse aqui, por exemplo, que eu falei já no vídeo. O Chanel número 5. E depois de uns 20, 30 minutos, a nota da civeta aparece aqui. Que é o que ele falou aqui, o cheiro do cocô, né? Na verdade, tem gente que fala que a civeta tem cheiro de urina. Mas ele fica um pouco mais animálico depois de uns 20, 30 minutos. Exatamente o que essa pessoa falou aqui, é a experiência que eu tive aqui como primeira impressão desse perfume. O aldeído ele dá uma baixada e a nota animálica aparece. Quarto comentário aqui agora, da Violeta Civeta. Absolutamente o melhor perfume das Zoologies. E todo o resto não chega nem perto. Assim, pra mim tá um pouco cedo ainda. Eu gostei bastante do perfume até agora, pelo que eu senti aqui. Perfume que começa bem sabonetado, depois fica um pouco animálico. Então ele tá mudando ainda com o tempo. Isso eu acho bem bacana. O perfume ele não é linear, não é entediante. E eu vi muita gente falando exatamente isso. Que é um perfume que eles acham que é o melhor perfume da marca também. Assim como essa pessoa falou, o Violeta Civeta. Então, depois que eu usar esse perfume como perfume do dia, acho que eu vou poder opinar melhor se realmente acho que esse perfume é o melhor dessa marca. Próximo comentário aqui agora. Decidi testar o Sacred Scarab apenas na fita olfativa. Por causa das notas, descrição e avaliações. Começou errado já, né? Estou feliz por não ter borrifado em mim mesmo. Definitivamente um perfume feminino, super feminino. Abre com fortes aldeídos, que eu concordo. Não senti cheiro de urina. Na saída não tem, né? O animálico ele chega depois. Embora não tenha borrifado na pele. Uma vez que secou o perfume, o Sacred Scarab não parecia excessivamente doce, mas pesado em um aroma floral, apesar da pirâmide olfativa, e um toque sutil verde. Definitivamente não é pra mim. Bom, essa pessoa, como eu falei aqui, ela testou só no papel,
uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no canal, em vídeos anteriores. O papel, ele ajuda a ter uma ideia se aquele perfume ali pode ser agradável ou não. Ele não pode substituir a borrifada na pele. Então essa pessoa falou que ficou com medo, né, por conta das notas, de borrifar na pele. E ele falou que foi desgosto ali, ele falou que odiou o perfume. Sim, né, provavelmente a pessoa não ia gostar mesmo se borrifasse na pele, mas não use só a fita olfativa para decidir se vai comprar um perfume. Principalmente o contrário também. Se borrifou na fita e gostou do cheiro, não compra logo de cara. É bom experimentar o perfume na pele também para ver como que aquele perfume vai mudar com o tempo. Isso é um perfume que você se vê usando também com frequência. Próximo comentário, do Motivo de Cavalo. Na verdade, cheira a insetos e conchas de besouros que ficaram muito tempo no sol. Começou os comentários bizarros, né? Eu nunca senti cheiro de concha de besouro, então não posso opinar aqui. Muito menos concha de besouro no sol. Mas é mais um dos comentários que a gente vê no Fragrante aqui, né? Comentários bizarros. Último comentário aqui agora, do Husky29. Fragrâncias da Zoologist não são para narizes subdesenvolvidos. Encomendei algumas amostras e essa foi a minha favorita. Então, começou bem. No primeira borrifada, ele me levou aos campos de flores que minha mãe me levava quando era criança. E com cheiro de incenso adicionado. Então isso é legal, né? Quando você encontra um perfume que te lembra alguma coisa da infância, de algum outro tempo da sua vida, assim, eu acho que ajuda você a gostar mais do perfume também. Eu pensei que isso era uma compra certa, uma compra certeira. Mas quando usei a amostra em público, não tive a reação que esperava. Me disseram que cheira a um funeral com merda pra todo lado. Vai pegar pesado aqui, né? O funeral, assim, geralmente a flor de crisântemo, né? É uma flor que é muito usada em funeral. Eu não sei se tem essa flor aqui, eu não percebi essa nota. Tem um floral aqui, mas não é a crisântemo. Eu falo assim porque eu tenho 2 perfumes da Moage que tem essa nota. Mas meu colega, que também gosta de fragrâncias, foi o único que gostou do perfume. O que geralmente eu diria é, use o que você gosta, simplesmente não há um momento que eu acho que seria melhor de usar esse perfume, né, que está testando, do que outras fragrâncias da coleção. Então esse comentário aqui, a pessoa estava gostando do perfume, teve uma lembrança da infância com a mãe dele num campo florido, tranã, mas por conta de um comentário negativo que ele recebeu de uma pessoa, provavelmente, o perfume desandou para ele. Se ele não tivesse recebido esse comentário, provavelmente a nota que ele daria aqui seria melhor do que esse ok, que é uma nota mediana ali, né, pro perfume. Tomara que ele continue usando perfume, né, por conta de uma pessoa só que falou que não gostou do perfume, não é motivo de você parar de usar. Então esses foram os 7 comentários que eu achei no Fragrante, que eu achei legal compartilhar aqui nesse vídeo. Algumas pessoas gostaram, outras não muito, cheiro de besouro no sol, provavelmente não é um cheiro bom. Mas uma pessoa aqui também falou que achou o melhor perfume da marca até agora. Como de costume, né? Muita gente ama, muita gente odeia. Aí fica para você testar aí, né? Se tiver a chance de testar esse perfume, eu recomendo. Voltar agora para falar sobre a secagem do Sacred Scarab. Voltando aqui agora para falar sobre a secagem do perfume. Já tem mais ou menos 1 hora que eu borrifei esse perfume. Vamos ver como que ele mudou aqui agora na pele. O aldeído sumiu. Assim, sumiu não, né? Ficou mais fraco agora. Tipo, na hora que você borrifa ele na saída, é muito forte o cheiro de aldeído. Tipo, é um berro, assim. Agora eu finalmente sinto um pouco mais animálico aqui a nota da civeta, que não tinha aparecido ainda no começo. Bom, na verdade, né, eu tava jantando, quando deu mais ou menos uns 20, 30 minutos da borrifada inicial aqui, eu percebi que a civeta começou a aparecer. Então é questão de uma meia hora, um pouquinho menos do que isso, para começar a ficar um pouco mais animálico. Aparece aqui agora. Ó, muito bom, muito bom. Eu acho legal que esse perfume ele tem essa dualidade, né? Então ele começa bem limpo, com as notas de aldeído, um cheiro bem sabonetado, um cheiro bem fácil. Apesar de que ele lembra um pouco o perfume vintage também, né? Por conta dos aldeídos bem fortes aqui. Quando a gente fala que lembra esse perfume aqui, o Chanel número 5. Então pode dar para algumas pessoas esse aspecto de perfume de antigamente, perfume de velho. Só que eu gostei bastante. Então ele começa limpo, com o aldeído, depois ele evolui com a nota de civeta, que ela aparece, e para mim ela substitui completamente aqui o aldeído. Lembrando que a Zoologist ela é bem séria com relação ao uso de ingredientes animais. São só 2 perfumes da marca que usam ingredientes animais, que no caso é o Bee, né, a abelha. Eles usam a cera de abelha, mas o animal não é impactado nesse processo dessa coleta do ingrediente.
E o outro perfume é esse aqui, que eu já falei no canal. É o Hyrex. Nesse caso aqui eles tiram o Hyration, que é um ingrediente que eles tiram da pedra ali, né, do habitat desses animais. Então o animal também, nesse caso aqui, ele não é impactado. Então os animais não são mortos, nem nada do tipo. Então são as duas exceções da marca para uso de ingrediente animal. Cara, o cheiro é muito bom. Vou usar ele agora na semana que vem, durante o dia, né, o dia que eu estiver trabalhando de casa, ou no final de semana, para eu poder ver como que ele se compara aos outros perfumes que eu já falei aqui no canal. No caso aqui o T-Rex e o outro, o Hyrex. Esse aqui. Bom, eu gostei bastante desse perfume, do Sacred Scarab. Acho que ele subiu bastante o sarrafo aí para os próximos 7 perfumes que eu tenho aqui para fazer as primeiras impressões aqui pro canal, para essa série que eu estou fazendo só sobre perfumes da Zoologist. E com relação aos usos para esse perfume, eu acho que dá para usar esse perfume aqui para sair, dá para usar ele para trabalhar de casa também, tranquilo. Agora, para ir para o escritório, para ir para academia, sem chance. Acho que não é um perfume que combina com esses ambientes. Vou deixar nos cards finais desse vídeo os outros 2 vídeos que eu gravei da Zoologist até agora. Primeiro, do T-Rex e também o Hyrex. Esses 2 perfumes aqui eu gostei bastante, já tive a chance de usar ele na rua já, muito bons. Agora, esse perfume, Sacred Scarab, tem grande chance de ser o preferido aqui, pelo menos até o momento, desses 3 aqui. Mas eu tenho que usar ele na rua para ver como que ele vai sair. Não se esqueça de deixar uma curtida, uma hypada também, para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Deixa nos comentários aqui embaixo se você já conhecia esse perfume, Sacred Scarab, ou então algum outro perfume da Zoologist ou do Sultan Pasha, que é o perfumista aqui do Sacred Scarab. Também não se esqueça de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito ainda. É de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.